Prazer enorme te conhecer, Prazer é meu. pelo Aqui no Identidade. Muito obrigado. Eu disse aqui de uma infância onde você viu situações bastante precárias. Violência, drogas, tanto o uso quanto o tráfico. Como é que foi a tua infância? Você era lá da Zona Sul de São Paulo. Como é que foi a tua infância lá? Me conta um pouco dessa dificuldade. Olha, a minha infância ela foi dessa forma como você falou, presenciei cenas como estas, porém o esporte foi a maneira, o mecanismo que eu encontrei, talvez que Deus tenha colocado na minha vida de alguma forma, para que eu não me envolvesse com essas coisas aí. Eu venho do Jardim Ângela, é próximo ao Capão Redondo, próximo à nossa universidade, UNASP, ali na Zona Sul de São Paulo. E a minha infância foi uma infância muito simples, muito humilde. Sou filho de pais maravilhosos, uma família muito querida, que não tinham aquelas condições de me dar ali, quem sabe, a melhor escola para se estudar, mas me deram muito amor, muito carinho, e o esporte, de alguma forma, também contribuiu para que eu pudesse me desviar, quem sabe, de um caminho ruim, né? Mas foi uma escolha consciente ir para o esporte para não ir para esses lugares? Ou até, como eu disse, muita gente sonha em ser um atleta, principalmente no Brasil, o futebol, né, que é mais valorizado financeiramente, em dar condições melhores, não só para ele mesmo, mas para a família. A tua escolha pelo esporte, pelo futebol, foi consciente ou era mais pelo prazer de estar ali jogando? Olha, na verdade foi uma escolha minha e também do meu pai. O meu pai tinha um sonho muito grande em ver o filho dele jogando futebol, ficando rico, famoso. E ele me propôs ali, quem sabe, iniciar a prática numa escolinha do São Paulo Futebol Clube. E eu comecei pelo prazer. Não tinha noção do benefício que esse me trazer como pessoa na vida. Eu apenas imaginava, quem sabe, o prazer de jogar e um futuro promissor. E isso, Wagner, eu vou te dizer uma coisa, nem sempre é uma garantia. A gente olha para a televisão, vê jogadores famosos e muito ricos, mas ali é um pequeno número de jogadores que alcançam essa realidade. Nós temos no Brasil um cenário onde mais de 90% dos jogadores profissionais de futebol ganham um salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos. Só que nós acabamos, né, dando mais destaque e os holofotes estão sobre aqueles que estão em evidência, né? Contratos milionários que aparecem no jornal e a gente fica sabendo, e aí parece que todo mundo ganha esses milhões, né? Contratos milionários, como o nome aí pode acabar dizendo, né? É 1 em 1 milhão. São pouquíssimos que conseguem. Fora aqueles que se machucam, se lesionam no meio do caminho, têm sua carreira interrompida. Tivemos agora, recentemente, lá no Rio de Janeiro, um CT do Flamengo, em chamas, onde ali, quantos jovens, né? 10 jovens morreram, tiveram sua carreira interrompida abruptamente. E são realidades que nem todos sabem, nem todos conhecem, né? A gente que estava no meio, a gente sabe. E nem você conhecia lá naquele início também, né? Sim. Inclusive, assim, existia na tua cabeça, na cabeça do teu pai, um plano B? Ah, se não der certo o futebol, então a gente vai para esse outro lado aqui. Existia esse outro lado? Olha, não sei se existia naquele momento, mas ele existiu quando eu parei de jogar futebol. Eu comecei uma outra faculdade, eu tinha um bom emprego e foi o segundo momento aí da minha vida, que a gente vai chegar daqui a pouco lá. Mas acabou acontecendo um plano B, sim. Mas ali não planejado lá naquela época. Não planejado. O pai gostaria de ver o filho bem-sucedido. Talvez como um médico, um advogado, mas o plano era ser jogador de futebol e a gente correu atrás daquilo como se fosse a única coisa. E vocês foram muito longe, né? Olha, a sua caminhada no futebol começou muito bem, você jogou no São Paulo, depois integrou outro time da capital, a Portuguesa. Foi também nesse período que essas questões religiosas começaram a mexer com você. Como é que foi isso? Você já lia a Bíblia? Na época do São Paulo, não. Foi um pouco depois. Eu fiz o curso da catequese aos 10 anos, comecei a jogar no São Paulo aos 9. Só que chegou um momento, lá pelos meus 13, 14 anos de idade, em que eu senti que eu precisava de Deus na minha vida. De Deus para que Ele me abençoasse a eu obter êxito no futebol, para que Ele me protegesse de lesões, que Ele abençoasse a minha família. Eu senti a necessidade de Deus na minha vida. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ir à igreja com mais frequência. E como você chegou na igreja adventista? Eu tinha um tio e uma tia também, né, moravam assim em lugares diferentes, mas os dois eram adventistas.
E eles me convidavam e eu nunca ia. Aí, nesse ínterim, quando eu estava nessa busca por Deus, ali eles me convidaram e eu decidi aceitar. E eu passei a frequentar a igreja adventista aos sábados à tarde e também nos domingos à noite, quando possível. Sábado de manhã, nunca. Porque você estava jogando. Tinha jogo. E quarta à noite também não, porque eu tinha escola. Então, eu comecei a ir à igreja e meu tio ofereceu uma série de estudos bíblicos. E eu aceitei, e eu aceitei assim, de coração mesmo. Eu me joguei, eu fui tão impactado por essa verdade, foi a coisa que mais me impactou na vida foi conhecer a verdade, foi conhecer a palavra de Deus, que eu não pensei duas vezes. Eu tomei a decisão no meu coração de deixar o futebol, porque não seria possível manter a fidelidade aos mandamentos de Deus e manter ali o meu sonho de ser um jogador de futebol. Por causa do sábado. Por causa de outras coisas também, principalmente o sábado. Porque aí é um dia que tem jogo, é um dia que tem treino, é um dia bem forte para o esporte e você não ia poder participar da competição quando você descobriu que essa era uma verdade que você queria seguir. Exatamente. E ali então eu deixei no meu coração eu tomei a decisão, porém, Wagner, faltou eu abandonar efetivamente, faltou esse passo. E Deus providenciou tudo de uma forma incrível, que num dos jogos, o meu último jogo, jogando pela Estrela neste dia, disputando um campeonato estadual, eu sofri um acidente, eu sofri uma quebra, uma fratura no escafoide aqui da mão esquerda, é um ossinho pequenininho, dificilmente ele se quebra, e um rapaz ali, o adversário, pisou na minha mão, de maneira que quebrou esse osso. Eu fui para o hospital, constatou-se a lesão, seriam 6 semanas que eu ficaria sem poder praticar futebol. Foram os 6 primeiros sábados que eu fui à igreja e não parei mais de ir, não voltei mais para o futebol depois que a fratura que eu me recuperei. Daquele dia em diante, eu tomei a decisão prática de que jamais eu transgrediria o dia do Senhor. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui, porque você disse no começo que esse era um sonho seu, mas era um sonho muito do seu pai. Do meu pai. Seu pai estava na mesma sintonia que você, estudando a Bíblia, ou foi trágico quando ele soube a notícia? Não, de forma nenhuma. Ele estava no dia em que eu me machuquei e ele foi comigo ao hospital e ele sempre me acompanhava. E isso é algo, inclusive, que eu guardo com muito carinho. Hoje eu sou pai, meu filho nasceu tem pouco tempo. E eu tenho com muito carinho lembranças do meu pai, que não é mais vivo. Ele sempre me acompanhou, ele sempre esteve comigo nos eventos, nos jogos, e não foi diferente nesse último. Ele estava lá e ele foi comigo ao hospital. Só que a decisão de parar de jogar futebol foi muito impactante para ele. Ele não gostou, ele não concordou, ele se opôs fortemente e falou, olha, se você quiser abandonar, você pode parar. Mas você vai estar contrariando o seu pai. É um tapa que você está dando no rosto do seu pai, tudo que ele fez por você. Nossa, como eu ouvi isso, né? E não conte comigo para investimentos futuros. E para um jovem, Wagner, eu tinha 15 anos. Então, talvez você falando aí que eu joguei por muito tempo, imagine-se que eu tenha jogado aí, quem sabe, até os 30. Não, eu não tenho nem 30 ainda, mas eu parei com 15 anos. E para um adolescente de 15 anos, isso é muito pesado. Claro. Não foi fácil. Ainda mais tendo o pai como um grande exemplo, sempre muito próximo, uma grande companhia, né? Você se voltar contra isso é porque você realmente estava muito focado em descobrir uma verdade que mudou completamente. E outra coisa, viu? Eu gosto de sempre dizer, eu conto pouco meu testemunho. Talvez as igrejas onde eu já passei, eu tenha contado pouquíssimas vezes essa história, até mesmo por uma preocupação de repente, não parecer que eu estou me achando mais do que eu sou, porque eu não sou muita coisa, eu sou um pobre pecador salvo pela graça de Deus. Mas eu gosto sempre de enfatizar que não importa se eu não cheguei a um determinado patamar para depois eu aceitar a Cristo. Eu aceitei a Cristo e isso é maravilhoso. E é isso que foi transformador na tua vida. Exatamente, isso que importa. Isso me proporcionou na juventude ainda tomar decisões para eu ser um servo de Cristo, quem sabe um atleta de Cristo, que se eu fosse um pouco mais velho não seria possível. Porque a gente valoriza muito aquele que já jogou uma Copa do Mundo, aquele que já ganhou uma Champions. E eu não tive toda essa bagagem, não sei também se teria, porque o futuro ele sempre é imprevisível. Claro. Eu parei com 15 anos na iminência de me tornar ali um jogador de futebol profissional importante, mas eu sempre gosto de enfatizar que cedo ou tarde eu entreguei a minha vida a Cristo.
E quanto mais cedo, melhor. Se você passou por lugares maravilhosos, depois disso conheceu Jesus, entregou-se a Ele, amém. Mas se você fez isso antes, amém também. Porque você teve ali, quem sabe, um tempo maior de fazer uma obra para Deus. Tem uma frase na tua conversão, a gente anotou aqui, a minha troca de fé não é por impulso nem fanatismo, mas sim superabundante evidência. É um trecho do livro História da Redenção, escrito pela autora americana Ellen White. Eu sei que é muito forte para você essa frase, você anotou num papelzinho, inclusive data e hora de quando você sofreu o impacto dessa frase. Comenta para mim, qual a importância disso para a tua vida? Esse livro, ele foi marcante na minha conversão. Eu comecei a ler ele antes de começar a frequentar a igreja. História da Redenção, eu li ele inteiro. E esse trecho aí é uma fala de Paulo. Ellen White está narrando uma fala de Paulo quando ele se converteu. E eu apliquei isso a mim. E eu gosto dessa passagem porque mostra que não foi uma decisão por impulso. Não foi algo que eu fiz porque todo mundo está fazendo. Não foi algo que eu fiz porque está na moda. Não foi algo que eu fiz porque eu iria parecer a algo e ia gerar status para mim eu tomar uma decisão como essa. De forma nenhuma. Eu tomei essa decisão porque eu fui não só convencido, mas convertido. Eu fui alcançado de maneira profunda por Deus. Então, eu quis deixar registrado que foi uma decisão muito consciente. Não foi nada feito assim no momento. Foi algo pensado, digerido. E então, quando eu me levantei decidido. Mas quando se toma uma decisão e existe uma coisa muito comum com quem chega até a palavra de Deus, conhece a Jesus e tudo mais, que é aquela coisa do primeiro amor. Sim. Então existe uma força muito grande, as pessoas abandonam realmente coisas que elas amam muito, como no teu caso, né? Foi contra o teu pai, uma figura tão importante, para seguir essa decisão. Mas a gente sabe que a fé também às vezes oscila. E como você mesmo disse, você é pastor hoje, mas ao mesmo tempo é pecador como todos nós, né? E precisa da graça e da misericórdia de Deus para se manter em pé. Em nenhum momento você questionou essa decisão? Em nenhum momento você titubeou, bateu ali um arrependimento, mesmo que seja mínimo? Porque assim, você, na tua carreira ali no futebol, embora muito rápida, você conheceu pessoas que depois se deram muito bem no futebol. A gente marcou aqui o Denilson, por exemplo, o Leandro Damião, também um grande jogador. Enfim, você disse, poderia não ter dado certo, mas poderia ter dado muito certo. Não bate um arrependimento? Até quando você olha o seu olerite, por exemplo, sua conta bancária? Quem sabe, nesse momento a gente pensa um pouquinho. Mas tem o Richard também, que eu não mencionei. Ele hoje é o goleiro do Ceará, goleiro titular do Ceará, estava no Paraná no último Brasileirão da Série A, está no Ceará agora, joguei com ele na época do São Paulo. Mas assim, a verdade é que eu tinha o sonho de ser jogador e defender a seleção brasileira, especialmente na Copa do Mundo, que já estava definido que seria no Brasil. E seria o auge, eu estaria ali no auge da minha carreira. A Copa foi em 2014, estaria com 24 anos, talvez no banco de reservas, eu não sei. Era o meu objetivo. E quando começou a Copa, aí você olha ali, a minha avó uma vez falou, você filho, era para você estar lá, né? Eu pensei, vó, não sei, talvez. Mas é claro que esse arrependimento, ele é muito entre aspas, e muito mesmo, porque convictamente e racionalmente não há nenhum arrependimento. Nunca houve. Talvez eu tenha passado por momentos também difíceis na minha caminhada cristã, como todos passam. Ele jamais foi maximizado em função de eu ter abandonado o futebol ou de eu ter pensado em voltar a jogar. Até mesmo porque eu fui acolhido após esse período aí por um ministério muito especial e querido que a gente tem também na nossa igreja, de apoio ao jogador de futebol profissional e ao ex-jogador também de futebol, chamado Advento Futebol Gol e Missão. Eles estiveram aqui, inclusive, em outro momento, no Missão 360. E nesse ministério, a gente conhece muitas pessoas que têm uma história muito parecida com a gente. Por exemplo, tem o Vitor, goleiro. Sim, já veio aqui a Identidade. Um grande amigo, sabe? Então, é nesses momentos que a gente se sente fortalecido e percebe que a gente deixou algo relativamente bom e grande por algo maior e melhor.
Então, na verdade, arrependimento mesmo, jamais. Que ótimo. Você hoje é pastor, decidiu não só trazer essa verdade para a sua vida, mas fazer um ministério levando essa verdade para tantas pessoas, cuidando de igrejas e tudo mais. Você se batizou no dia 7 de dezembro de 2005, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi estudar teologia, hoje é pastor, como eu havia dito. Você sempre acordava muito cedo para ir treinar. Isso. Hoje você acorda muito cedo para levar mais almas a conhecerem a verdade, levar mais pessoas a conhecerem a verdade. O que tem de diferente em acordar cedo para fazer essas duas atividades, pastor? É o sentido da vida. Eu acordava para correr atrás do meu sonho, quem sabe para tornar um clube também mais rico, mas nesse momento eu quero gastar a mesma energia ou até mais por algo que não é para mim, por algo que não é para uma pessoa, mas é para a salvação das pessoas, é algo que é para Deus. Então, se eu me dediquei e gastei vida e energia em função de um sonho terreno que eu tinha, eu entendo e eu desejo e eu decidi também, aí foi uma segunda decisão, de entregar-me a Cristo de maneira integral, abandonando qualquer outra profissão, qualquer outra fonte de renda. Eu iniciei um outro curso e abandonei, mudei para a teologia para que eu fosse um pastor. É um momento em que eu me sinto realizado, me sinto feliz, porque é completamente diferente. Eu estou fazendo algo em prol das pessoas, não em prol de mim apenas. Parabéns. Foi muito legal entrar em contato com a tua história, porque às vezes a verdade chega, a gente conhece, mas a gente deixa ali guardadinho porque a gente está aproveitando a vida e as coisas que a gente gosta nessa vida. Você se abriu amplamente para essa verdade que te mudou completamente. E te mudou tanto que você quer mudar outras pessoas. Esse é o meu desejo, o meu objetivo de vida, na verdade. Com certeza. Então, muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando muito o seu ministério, que as pessoas com certeza vão ver a sinceridade no seu coração. Isso vai transformar a vida delas também. Que Deus continue te usando, assim como te usou até agora. Tá bom, foi um prazer, muito obrigado. Prazer enorme.